E nós temos aqui, para fechar, né, essa edição tão especial do 11 News, o meu querido James Onig, e para a gente falar sobre também um cenário internacional. Estou muito curioso, vou pedir tem muita coisa acontecendo, James Onig. Como é que você está? Bem-vindo aqui, sempre um prazer, sempre uma felicidade. A alegria é minha, Conde. Nossa, eu fico muito feliz de estar com você, acompanhar os seus entrevistados. Tanto o Jorge quanto o professor Safatli representam vanguarda, né, para a gente. Então, poxa, vir na sequência deles é um daqueles momentos que a gente gosta de participar sempre, né? Ô Nig, vamos começar falando um pouquinho da vitória do Trump ontem, lá em Iowa. Que balanço que você pode fazer? Foi uma vitória, sim, todo mundo dizendo esmagadora, e ele se coloca como favoritíssimo. Ele fez um discurso com algumas cifras de reconciliação, aqui todo mundo achou um pouco estranho, você deve ter visto. O que você pode dizer para a gente sobre esse processo estadunidense voltado para as eleições deste ano que ocorrem naquele país? Sim, Conde. A situação se transformou muito nos últimos meses em função das guerras também. Quer dizer, se olha para a eleição americana, o bate-papo que o Trump faz hoje com o eleitor americano é o bate-papo do antigo candidato Trump, que queria, mais uma vez, uma política mais isolacionista, uma política externa mais pragmática, uma política externa que conversasse melhor para os interesses americanos, segundo ele. E com a figura do Biden passando por essas crises sucessivas e a inabilidade dos Estados Unidos em tratar de muitas das questões internacionais na administração Biden, potencializou muito a candidatura Trump. O discurso dele ontem, Conde, teve esses dois lados. De um lado, teve aquele sinal tão claro que precisamos nos unir, é uma coisa mais simples, vamos fazer um trabalho conjunto, mas do outro lado, nós percebemos o quanto é nefasto e quanto é perigoso na questão dos imigrantes, na questão das minorias e principalmente, mais do que isso, né, na questão da valorização do mundo do trabalho. Então a gente assiste hoje o Trump largar na frente, mas isso não é o final da corrida. Ainda tem muita lenha para queimar, viu, Conde? O problema que todo mundo destaca quando fala nesse imponderável, na lenha para queimar, né, na campanha em si, né, é que o adversário dele está muito fragilizado, que é o Joe Biden. Inclusive, o Boaventura Souza Santos esteve aqui e disse o seguinte: o Joe Biden, se perder as eleições, ele sim pode ser preso. Quer dizer, ao invés do Trump ser preso, vai ser o Joe Biden, porque ele facilitou questões para o filho dele fazer os lobbies, inclusive o golpe na Ucrânia de 2014. Ele destaca esse processo. Quer dizer, isso que é terrível. Os democratas, nessa altura, eles estão, enfim, imobilizados, não podem mexer, né, na candidatura Biden. Exatamente, Conde. Eles estão engessados, a situação é bem complexa. Para lançar um novo candidato, eu vejo aí duas alternativas: o próprio Biden pular fora da corrida eleitoral, o que eu não descarto, ou se não, alguém emergir dentro do Partido Democrata para ofuscar a atual administração, dizendo que é possível seguir um outro caminho. Concordo com o professor Boaventura, a situação dele, do ponto de vista político, é uma situação de forca, porque se ele perder o poder, ele perde a sua vida política, né? O ocaso dele agora é um dos piores que eu já vi na política. Alguém que passou por tantas fases, tantas agruras na sua própria vida, perdeu filho, perdeu esposa, lutou pela democracia nos Estados Unidos, chegar no posto mais alto, depois de ter sido vice-presidente, e agora, justamente nesse momento, ele está numa sinuca de bico, mais uma vez usando esse termo, capaz de colocar ele numa situação em maus lençóis, né, como dizem, para o futuro da figura política de Joe Biden. Então eu creio que os democratas têm uma dor de cabeça nas próximas semanas do tamanho de um bonde, Conde. O Nig, o caucus, que é as prévias do Partido Republicano e do Partido Democrata nos estados, né? Como é que se dá isso? Eu queria saber o seguinte: quer dizer, teve esse de Iowa do Partido Republicano,
Agora, as primeiras, o Partido Democrata também vai fazer as prévias dele? Isso. São consultivas. Ou Consultivo. seja, isso. São consultivas, apontam tendências, e essas tendências, muitas vezes, na maior parte das vezes, para ser mais exato, são obedecidas pelos partidos. Então, quando algum candidato desponta nas primárias, é sinal que a maioria dos delegados já espera contar com esse candidato na cédula. Então, a vitória nas primárias, elas não são obrigatórias, Conde. A gente tem que lembrar disso, elas não são obrigatórias, mas existe sim uma adesão muito grande dos eleitores dos partidos. O que eu quero dizer com isso? O cara que veste a camisa, Conde, o cara que a família toda é democrata, sempre participou, sempre esteve junto com o partido, ele vai nas primárias. Aquele do lado republicano da mesma forma. Então as primárias nos Estados Unidos, elas apontam as tendências, é como se fosse um funil. E olha que interessante, Conde, os argentinos fizeram uma primária antes da eleição. Os blocos argentinos fizeram uma primária e acabou dando, né, o Milei pelo lado da direita, que acabou vencendo a eleição. Fazer uma comparação rápida, o senador Suplicy, nosso eterno senador Suplicy, atual deputado, né, ele sempre falou da questão das primárias, que é muito importante. As primárias apontariam tendências e as primárias ajudariam na escolha dos candidatos. Ele já pediu isso no PT, pediu isso também por um projeto de lei, e quem sabe ainda um dia o Brasil fará primárias. Ele tem realmente é muito dedicado a essa questão, até porque a gente se lembra, em 2002 ele se colocou como possível candidato à presidência, Exato. disputou com o Lula dentro do PT, e agora nessa chapa que foi montada aí com a articulação do Lula, Boulos, Marta, ele já também queria fazer prévias para a vice, que é uma questão ainda mais exótica, né? No sentido, quer dizer, você faz prévias para a cabeça de chapa, eventualmente. Agora, a Caroline Perazzoli está dizendo aqui o seguinte: Biden lutou pela democracia, onde, quando? Sério? Eu não sei se o Onig comentou isso, deve ter sido, ou não sei se é um debate interno aqui. Eu fiquei pensando o seguinte: quer dizer que o Biden contra o Trump em 2020, aí claramente, inclusive no Brasil, nós comentamos que o Trump era ameaça e o Biden era não uma democracia, evidente, mas comparado a Trump naquele momento, Exato. o Biden me parecia a todos nós aqui dos setores de esquerda brasileira a solução, tanto que a esquerda brasileira se manifestou a favor da vitória do Biden. E nós vimos o que aconteceu depois, né? Agora, sim, na prática, o Biden se mostrou também uma figura abominável sobretudo pelos estímulos na guerra da Ucrânia e tudo mais. Totalmente. É Caroline o nome dela? Caroline. Caroline, só para lembrar um pouco da figura histórica do Biden, ele sempre esteve na luta dos direitos das minorias nos Estados Unidos, participou ativamente da luta pelos direitos civis, da luta contra a guerra do Vietnã. Então ele tem um histórico realmente de lutas importantes dentro dos Estados Unidos. Se agora, ele simulou ou não importa, quer dizer, ele está lá. Né? Sim, ele está lá. Agora, concordo com ela que, do ponto de vista atual, se nós olharmos o que está acontecendo, o Partido Democrata e o Partido Republicano não tem muita diferença. Agora, olhar para o Trump no discurso de ontem e entender que o discurso do Trump é o mesmo discurso do Biden, aí também eu acho que é um pouco de perigo para todos aqueles que acreditam na mínima possibilidade de um avanço. Não estou defendendo o Biden de forma alguma, mas eu acredito que o discurso em relação aos imigrantes, e essa fronteira também pode ser muito bem explorada pelos democratas, já que o ataque que o Trump faz, ele fala em fechar fronteiras, expulsar imigrantes, ele fala até em guerras bacteriológicas, né, que as pessoas vêm contaminadas, doentes para os Estados Unidos, e isso sim mostra um pouco dessa divisão. Agora, do ponto de vista da política macro, eu concordo com a Carol, sim. O Biden não representa toda essa força de uma democracia plena. Aliás, Carol, estabelecendo um contato aí, e acho que é muito importante essa pergunta, a gente tem que entender que a democracia americana está falindo como um todo, né? Ela está ruindo
como um todo, desde o desinteresse até a formação de grupos de extrema radicalidade que podem, sem dúvida alguma, atrapalhar o futuro do país, como já está atrapalhando. James Onig, aqui no 11 News, eu quero falar um pouco sobre a tensão, a escalada do problema que Israel acaba irradiando, né, com o seu processo, enfim, de massacre, né, de genocídio ali em Gaza. Israel, o norte de Israel já está em conflagração né, com o Hezbollah, ali ataques diários o tempo todo. Nós temos agora no Mar Vermelho ali essa questão do Iêmen, né, ataques já assim sem nenhum tipo de sutileza entre Estados Unidos e os Houthis, né, que os são Houthis. os Houthis, que é ali o povo que governa o Iêmen, né, que tem o apoio do Irã, e tem o Irã entrando também em tensão com o Paquistão. Eu queria um quadro geral para a gente, Onig, você que está sempre muito atento a tudo isso, o que esperar desse espalhamento ali? Tende a espalhar mesmo? Nós estamos assistindo uma tendência de escalada nessa região do mundo? Sim, Conde, estamos assistindo o espalhar de um conflito que rapidamente está se transformando num problema de escala mundial, não só pela passagem do Estreito de Bab el-Mandeb, da região do Golfo de Aden, ali nas costas do Iêmen, mas como você bem lembrou, o Irã está se posicionando cada vez mais de forma incisiva em relação a vários problemas regionais. Agora, a gente tem que lembrar do Hezbollah, percebendo que a coisa começou a escalar, avançando suas posições para mais próximo da fronteira de Israel, e isso vai com certeza espalhar uma série de tensões naquela região. Nós não podemos esquecer, Conde, que ali é uma passagem, a região do Iêmen, do Bab el-Mandeb, a região do Golfo de Aden, é uma passagem muito importante para cerca de 30% do comércio mundial. Então, é a região, vamos dizer assim, gargalo do planeta. Não é à toa que os Houthis escolheram aquela região para reforçar a luta palestina, para reforçar a luta dos palestinos, para dar a ideia de que o mundo está esquecendo os palestinos, o mundo vai ter que sentir isso na pele. E já está sentindo, né? Percebendo que passagem por aquela região é cada vez mais difícil, as empresas seguradoras elevaram o preço dos seguros navais a números astronômicos. Se você vai passar por perto daquela região, tem valores de seguro, Conde, que já foram multiplicados por 10 vezes mais caro, obrigando os navios a fazerem um périplo da África. E se me permite inserir uma questão importante do ponto de vista geopolítico, Conde, a gente tem que lembrar que a África do Sul é bastante crítica à posição de Israel. E se a África do Sul resolve fechar os portos, como é que os navios vão fazer para fazer o périplo da África? Também não vão poder passar pelo cabo. Então, exatamente, Conde, exatamente. Restam pouquíssimos portos com infraestrutura capaz de acompanhar o volume de barcos que passa por aquela região. Vão ter que ir pelo Pacífico. E a coisa começa a complicar muito, né? É como a gente diz, né? Você vai aqui você vai da Lapa para Penha, em vez de ir pela Marginal, você vai por Curitiba, né? Então, aí você se imagina que a coisa realmente fica bastante complicada. Que situação, não tinha me atentado para isso. A África do Sul tem uma posição. Então, se você não, pegar. Ela pode complicar essa passagem comercial ali também. Tem que ver as relações com os Estados Unidos, porque daí também os Estados Unidos entram nessas pressões, né? Sim. Agora, só para a gente, já que você tocou na África do Sul, nós assistimos ali a Corte Internacional de Justiça com toda a pompa, né? É uma corte importante, né? A mais importante, por assim dizer. E a apresentação da África do Sul foi muito contundente, como disse aqui o Folena e o Safatli, né? 84 páginas com muitos detalhes caracterizando realmente essa intenção de genocídio, que é um conceito que as pessoas estão discutindo. Genocídio é intenção, mas está lá, na fala de mais de 20 integrantes do governo de Netanyahu. Apresentou, foi contundente. Israel se defendeu de maneira precária, a meu ver,
no dia subsequente. E agora? O que acontece? Agora eu acho que a Comissão Internacional de Justiça começa a avaliar o relatório sul-africano e exigir o mais rápido possível, de maneira acelerada, o cessar-fogo. Eu acho que o próximo passo da Comissão Internacional de Justiça é tirar uma moção rápida pelo cessar-fogo e para que chegue a ajuda humanitária. Conde, se eu puder acrescentar um detalhe a tudo isso, a gente tem que entender que a Corte Internacional de Justiça, a moção sul-africana, a representação sul-africana, ela deixou bem claro que o ataque militar contra a população civil de Gaza atacou um dos grandes pontos do Tratado de Prevenção do Genocídio, que é o ataque militar está não permitindo que se faça a prevenção dele. Ou seja, o genocídio já começou. Explicando em letras miúdas, se o governo de Israel ordena esse ataque, o governo de Israel, então, não está prevenindo o genocídio. E prevenir o genocídio é o primeiro passo para que ele aconteça. Se você não está prevenindo, ele já está acontecendo. Este é o grande ataque que Israel faz e que não foi entendido pelo governo israelense. O governo israelense não entendeu que o que está se pedindo até agora é exclusivamente o fim das ofensivas contra a população civil, para que a ajuda humanitária entre e cesse o processo genocidário. E por que é processo genocidário? Porque o governo de Israel abriu mão com seu ataque de prevenir o genocídio. Então a prevenção já é uma marca muito triste. O Nig sabe muito bem do que está falando pela sua ascendência armênia, não só por tudo que ele pesquisa, mas em função também do genocídio armênio, que foi, há uns 3 anos, salvo engano, reconhecido pelos Estados Unidos, né? Exatamente. Ou pela ONU, se eu não me engano. A Comissão de Justiça da ONU já reconheceu e os Estados Unidos também reconheceu, Conde. E olha que interessante, Conde, essa questão do genocídio armênio. O articulista da Globo, Guga Chakra, citou ele também num artigo recentemente, tentando explicar que é uma noção complexa, tentando lavar as mãos, mas não é nada complexo. Nada complexo. A questão do genocídio se dá. Se você está assistindo alguma coisa e você não faz nada, você não está prevenindo. Então, está acontecendo o genocídio. Esse genocídio, inclusive, foi lembrado essa semana pelo governo da Namíbia, que lançou uma nota que foi uma verdadeira paulada na cabeça da Alemanha, dizendo: quem são vocês para proteger Israel? Vocês que cometeram genocídio em 1904 contra o povo herero, matando centenas de milhares de hereros aqui na Namíbia, e agora vocês estão querendo pagar de defensores de Israel? Se a gente for, Onig, se a gente for investigar, né, quer dizer, todos os países europeus, os mais, digamos, fortes ali economicamente, politicamente, todos praticaram genocídio. Exatamente, Conde. Na Índia, na China, exato, todo lugar, quer dizer, exato. O europeu é praticamente, se o Guimarães Rosa, é o Guimarães ou Euclides da Cunha que diz que o sertanejo é, antes de tudo, um sorte, se fosse escrever sobre a Europa, o europeu é, antes de tudo, um genocida. Perfeito, Conde, perfeito, eu concordo com você. E olha que interessante, Conde, como o assunto se amarra. Eu acredito também que esse relatório sul-africano é um tapa na cara de ingleses e holandeses. Sim. Por quê? Porque a África do Sul está falando pela sua experiência própria, do que ela viveu com o apartheid. E o apartheid foi criado por descendentes de ingleses e holandeses, ou melhor, por ingleses e holandeses, e implementado pelos descendentes a partir de 1948 como política oficial. Então, se nós temos esta situação clara, nós vamos em cima do que você falou, Conde. A ideia de lembrarmos o que tem acontecido com os povos durante o século XIX, XX ou até antes, é a vitória, uma das vitórias políticas da construção de uma visão geoestratégica, geopolítica a partir do sul global. Vamos reconstruir a história para que o mundo saiba realmente o que aconteceu com esses povos.
Não sobraria pedra sobre pedra, né? Uhum. Há uma insurreição dos países de colônia francesa na África neste momento, né? Neste Sim, momento, ali no centro sim. da África, né? Isso também é uma. Diga, por favor. Conde, você falou, me lembrei de um detalhe, cara. Nesse exato momento, na Nova Zelândia, o governo de direita está querendo tirar conquistas dos maores. A Nova Zelândia, que era vista como um exemplo, digamos, de tentativa de inclusão racial, a Nova Zelândia está passando por um problema seríssimo, porque o governo conservador que está no poder está tentando tirar direitos dos maores, quanto à língua, quanto a direitos sociais. A primeira-ministra da Nova Zelândia não é aquela mulher que se destacou na prevenção da pandemia? Ela tem esse outro lado, o Não, lado. é um outro governo agora, Ah, é Conde. um outro governo? É um outro Ah, governo. porque aquela primeira-ministra me parecia, né, uma Super pessoa fantástica, né, Nova Zelândia. Bom, fantástica. questões. Bom, eu vou aproveitar. James Onig, professor de Relações Internacionais da Facamp, sempre muita consistência aqui, Obrigado, e toda Conde. a elegância e a pesquisa que o Onig faz todos os dias. Eu quero falar de Taiwan. Quer dizer, Taiwan venceu ali o atual vice-presidente, que é anti-China. A imprensa Uhum. aqui viu. Agora, não dá para. Assim como as notícias que chegam de Israel, a gente não pode levar muito a sério, quer dizer, não são confiáveis, né? A imprensa ocidental falando de Gaza e tudo mais, a gente não pode confiar também da nossa imprensa falando de Taiwan. O que você pode dizer de Taiwan para a gente? Quer dizer, que é a ilha que a China entende como indivisível ali, né, Exato. do país que é a China, e que acho que os próprios taiwaneses também, pelo menos parte, entende que pertencem à China, né, Sem que tem dúvida. independência política. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que vai ser? Pode causar tensão isso, né? Pode sim, Conde, pode sim, porque a vitória é uma vitória incontestável quanto à lisura das eleições, dito até pela oposição que perdeu. Existem algumas reclamações ali ou acolá, mas que não invalidam o resultado. Porém, a gente tem que lembrar, Conde, que no parlamento os pró-China, ou melhor dizendo, aqueles que preferem um diálogo mais aberto com a China, conseguiram uma gigantesca representatividade. Então, mesmo que o poder executivo chinês hoje esteja controlado por uma facção mais nacionalista, mais, digamos, como você bem usou o termo, né, anti-China, mais afastado de Pequim, a gente pode entender também que o parlamento de Taiwan reproduz hoje esta divisão da sociedade taiwanesa, que uma parte, vamos dizer assim, mais ligada à tendência econômica que está acontecendo, já percebeu que não vai poder resistir à força econômica da China. E mais do que isso, né, Conde? Não vai poder resistir àquilo que está em tratado. Aquilo é uma ilha chinesa, reconhecida inclusive também pelos Estados Unidos como uma ilha chinesa. A província rebelde, como diz Beijing, né, como dizem os governantes chineses, a província rebelde sabe da verdade. Então essa província rebelde, mais dia ou menos dia, vai com certeza passar a fazer parte dessa reconstrução que a China vem fazendo ao longo da segunda metade do século XX. Conde, Taiwan, imagina, como é que vai afrontar a China gigantesca ali por sim. todos os lados, nem com a ajuda dos Estados Unidos. Não, não, não. E eu entendo que isso também, Conde, faz parte de uma estratégia geopolítica muito importante. E dá para até amarrar, Conde, com tudo isso que vem acontecendo nessa faixa do planeta, do Iêmen em direção ao Oriente. Você tem lugares onde a presença de governantes pró-ocidentais seria o contrapeso da força chinesa. Ou seja, em Singapura, por exemplo, né, no Estreito de Málaga, você ter ali governantes que são mais atentos às ideias liberais é um contrapeso ao crescente influência econômica chinesa na passagem por aquela região, uma das regiões também importantes de entrada e saída de mercadorias da Ásia, o Estreito de Málaga, né, importantíssimo. O Mar do Sul da China, manter Taiwan forte com um discurso mesmo que panfletário,
contra a China é uma resistência dos Estados Unidos também contra a avassaladora força chinesa que cresce nas últimas décadas. Então você cria pequenos nichos que, vamos dizer assim, criam tensões para a China e podem dificultar o seu avanço econômico em um momento ou outro. Mas do ponto de vista prático, ninguém vai deter a China, Conde. Só registrar aqui o comentário da Regina Cabreira. A primeira-ministra da Nova Zelândia sofreu ameaças de morte por suas políticas durante a pandemia. Por isso pediu a exoneração do cargo. Não sabia disso, ela foi perseguida, né, aquela primeira-ministra. Obrigado, Regina Cabreira. Olha, você falou da China, o primeiro-ministro chinês está em Davos para o Fórum Econômico Mundial. O Xi Jinping não foi o primeiro-ministro, disse que a China cresceu 5,2% em 2023. E que ela vai dobrar a classe média nos próximos 10 anos, e quando a China coloca uma meta, ela cumpre, né? Uma coisa impressionante, né? Eles conseguem fazer isso. Agora, eu tô pegando o gancho de Davos e do primeiro-ministro chinês, pegando da China, para falar de Davos, que assim, o Fórum Econômico Mundial esse ano está esvaziado, né? Nenhum chefe de Estado importante, né, foi para lá, e a imprensa brasileira está se queixando de que por que o Lula e o Fernando Haddad não foram para Davos. Quer dizer, vai fazer o quê em Davos? É um fórum fracassado. O que Davos pode oferecer esse ano para o mundo, Onig? A questão de Davos ela é muito antiga, Conde, do ponto de vista desse empresariado europeu que começou esse clubinho para começar a discutir as questões, etc. E eu lembro, Conde, estávamos comentando agora cedo com a Simone aqui, eu estava em Porto Alegre quando nós fizemos o Fórum Social Mundial e nós tivemos a presença de Lula em Davos. Né? Havia inclusive uma câmera ligada direta com Davos, a gente levantando as bandeiras para mostrar para aqueles banqueiros que tinham uma movimentação popular. Eu olho para isso, Conde, e percebo o seguinte: eles não vão ter como explicar que nos últimos anos a concentração de renda só aumentou. Então ninguém vai colocar a mão nessa cumbuca, nem eles, e muito bem fizeram a maioria dos líderes de não participarem, porque os temas têm que ser resolvidos fora de Davos. Eu acho que o importante é não dar a chance de o ambiente de Davos vender a ideia de que graças ao Fórum Econômico Mundial é que tivemos a solução de X, Y problemas. Eles podem sugerir, têm direitos, mas eles não têm o direito de ser o palco da solução, porque eles sempre estiveram dentro dos problemas, se não são os causadores deles. Sabe quem foi a estrela de Davos? Sabe quem foi a estrela? O maluco vizinho? O Zelensky. O vizinho. O Zelensky. E o vizinho também, né? O vizinho maluco nosso. Qual vizinho? Milei. O Milei. É verdade. O Milei acho que foi para lá também, mas o Milei eu nem lembrei. O Milei não lembrei. E assim, para caracterizar também a decadência de Davos, o Luciano Huck estava lá mediando uma mesa. Então, por aí você já vê tudo. Meu querido, quem não tem credibilidade mais. Acho que o Fórum de Davos, né, se teve um dia, realmente agora a história é o sul global, não vai dar certo. James Onig, sempre... James Onig com essa camiseta azul aqui, passando essa paz... a camiseta do céu para gente. Eu quero desejar um excelente dia, enfim, para você, meu querido James Onig, para todo mundo que nos assiste. Bom trabalho a todos. Continuem com a nossa programação. Eu vou deixando vocês aqui para amanhã estar de volta. Edição fantástica, carinho que eu tenho pelo 11 News por esse programa. Fechando com o Onig, sempre muito bom. Onig, obrigado, viu? Eu que agradeço, Conde. Um grande abraço para todo mundo, amigo.